Chegam ao consultório toda semana pessoas que estão há 3, 5 ou 10 anos com dor no pescoço, com pastas cheias de laudos de ressonância, com caixas de remédios na bolsa, com todas as técnicas de massagem e fisioterapia já testadas. E continuam sem estar bem, e quando eu me sento com eles para fazer a anamnese, descubro algo que se repete vez após vez. Não é o que eles estão fazendo que os impede, é o que eles acreditam sobre o próprio pescoço. Se você já está há um tempo com dor cervical, dor no pescoço ou no trapézio, isso vai mexer com você por dentro, porque existem 5 ideias muito concretas sobre a dor no pescoço que, quando uma pessoa acredita nelas, fazem com que qualquer tratamento funcione pior. Mesmo que o tratamento seja bom, mesmo que o fisioterapeuta seja bom, mesmo que o exercício seja perfeitamente realizado, a crença falsa bloqueia o resultado, e das 5 que vou desmontar hoje, todas estão respaldadas por um guia clínico internacional. Publicada em 2025 por uma meta-análise em rede de 40 ensaios clínicos e por uma revisão Cochrane recente que revisaram praticamente toda a evidência. Seria a evidência científica que temos hoje sobre a dor cervical, ou seja, estou falando de ciência, não de crenças minhas. Neste vídeo vamos ver os 5 mitos um por um. Por que acreditar neles? Acreditar neles bloqueia a sua melhora, mesmo que o tratamento que você recebe seja bom, e no final, vou deixar os vídeos onde tenho as rotinas e os exercícios específicos que prescrevo para a dor no pescoço, para que você comece hoje mesmo. Mas antes de começar, quero avisar que está de volta a Semana do Ombro, o melhor evento para aliviar sua dor no pescoço, que acontece apenas uma vez por ano, desta vez de 22 a 28 de junho. Estarei 7 dias ao vivo oferecendo as melhores informações, dicas e exercícios para melhorar sua saúde e sua qualidade de vida. Você pode simplesmente acessar o link que aparece bem aqui acima de mim na descrição, no primeiro comentário do vídeo. Descemos até aqui. Escrevemos seu e-mail Gmail e já estaremos inscritos. Você só vai receber um e-mail na sua caixa de entrada. Se não chegar, confira a caixa de spam e promoções. Ao finalizar, você acessa esta página web, onde também encontra a comunidade do WhatsApp do programa. Muito útil porque já sabemos que os e-mails muitas vezes acabam no spam, acabam em promoções e no final você acaba perdendo alguma aula. Clique aqui pelo seu celular, acesse e já estaremos prontos. Seu número nunca será divulgado e eu serei o único que poderá escrever nessa comunidade. Se quiser mais detalhes, abaixo está o que veremos diariamente para você decidir se o evento é para você. E um monte de pessoas que já fizeram essa semana do pescoço com Andreu anteriormente. Espero de todo o coração te ver nesse dia 22 de junho ao vivo, porque eu vou dar 100% para que você melhore a sua dor no pescoço. Além disso, antes de entrarmos nos mitos, deixa eu te contar uma ideia que está presente ao longo de todo este vídeo. O que você acredita sobre o seu próprio pescoço faz parte do tratamento. Se você começa a se tratar com medo, pensando que seu pescoço está quebrado ou que qualquer movimento pode piorar a situação. Seu cérebro mantém a dor mesmo sem lesão física, como um carro com motor bom, mas freio de mão puxado. O motor funciona, mas você não avança. Por isso, vamos desmontar esses 5 mitos um por um para que você tire o freio antes de começar a se mover. O primeiro mito é muito comum, e eu ouço quase todos os dias na consulta. Poderia ser resumido assim: minha ressonância cervical revela exatamente a causa da minha dor. A pessoa entra com seu laudo de ressonância. Ela me lê palavras como retificação, protrusão, degeneração discal, artrose facetária, pinçamento e fica com esse rótulo colado como se fosse sua nova identidade. Eu sou Carmen e tenho uma protrusão em C5-C6, eu sou Manolo e tenho artrose cervical. Então veja o que dizem os dados. Um estudo longitudinal de 10 anos acompanhando centenas de pessoas demonstrou algo que deveria estar sendo ensinado em todas as consultas. E é que a degeneração discal cervical progrediu em 85% dos pacientes, mas apenas 34% desenvolveram sintomas, desenvolveram dor. Ou seja, mais da metade das pessoas que têm uma coluna cervical que se degenera com o passar dos anos, que apresenta sinais de envelhecimento, protrusão, artrose, hérnia de disco. Não sente absolutamente nenhuma dor e, ao contrário, há pessoas com ressonâncias perfeitamente normais que têm uma dor incapacitante. A correlação entre o que se vê na imagem e o que a pessoa sente é simplesmente muito fraca. Por isso, o American College of Radiology, que é um dos melhores colégios de radiologia do mundo, não recomenda fazer ressonâncias cervicais como primeiro exame.
exceto quando existem sinais de alerta. E quando falo de sinais de alerta, me refiro a sinais muito específicos, como perda significativa de força nas mãos ou nos braços, dificuldade para caminhar ou problemas de equilíbrio, dor noturna severa que não melhora com absolutamente nada após muito tempo, febre, trauma grave recente ou perda de peso sem motivo aparente. Se você tem algum desses sintomas, sim, obviamente precisamos fazer uma ressonância cervical, mas se a sua dor é aquela dor de pescoço típica do dia a dia, sem nada disso, sua ressonância, na maioria dos casos ela mostra achados normais do passar do tempo, envelhecimento articular, assim como acontece com os cabelos brancos ou as rugas, certo? Isso não precisa ser a causa da sua dor. Espero que isso fique muito claro para você. O segundo mito vai atingir muita gente. E é a ideia de que a cirurgia é a solução definitiva para a dor no pescoço. A pessoa já fez fisioterapia, usou remédios, fez infiltrações e, em algum momento, dizem que sem cirurgia ficará assim para sempre. E quando a gente está cansado de sentir dor, a cirurgia obviamente parece uma boa saída, como uma luz no fim do túnel. O que as grandes revisões publicadas em revistas de pesquisa mostram é realmente bastante incômodo. E ao mesmo tempo muito revelador, a cirurgia cervical, principalmente quando falamos de descompressão, dissectomia para problemas de hérnia de disco, é mais eficaz do que o tratamento conservador a curto prazo. Isso é fato. Após a cirurgia, os resultados sempre serão melhores do que sem intervenção. O paciente operado melhora mais rápido em relação à dor e à função do que o paciente que faz apenas reabilitação. Mas algo curioso acontece quando estendemos esse acompanhamento. Após 2 anos, essa diferença já diminuiu bastante e após 5 ou 10 anos, os resultados entre o grupo operado e o grupo não operado se igualam na maioria dos pacientes com dor cervical inespecífica. E por que isso acontece? Bem, por uma razão bastante simples. A cirurgia resolve um problema mecânico pontual, uma hérnia que comprime uma área que se estreitou, uma articulação que está degenerada, mas não resolve o que está por trás disso. Geralmente é fraqueza da musculatura cervical profunda, baixa tolerância ao esforço e hábitos posturais e de movimento não trabalhados, mobilidade. Por isso, muitas pessoas operadas, depois de alguns meses de melhora, voltam a sentir desconfortos parecidos com os que tinham antes, porque o substrato, a base de tudo isso, continua ali, presente. Isso não significa que a cirurgia cervical não funcione. Ela é claramente indicada para perfis muito específicos e qualquer fisioterapeuta dirá o mesmo. Quando ocorre compressão nervosa com perda progressiva de força no braço ou mão, ou sinais claros de mielopatia, como problemas de marcha ou equilíbrio, quando há uma dor radicular que não responde a um tratamento conservador durante vários meses, aí sim a cirurgia muda o prognóstico e não se deve hesitar em realizá-la. Se esse não é o seu caso, o exercício bem dosado, a educação, a boa progressão, a melhora do sono, do estresse, da alimentação é a estratégia mais razoável para começar a tratar a sua dor. O terceiro mito provavelmente é o que mais vai te impactar, pois é o favorito de metade da internet. A ideia de que para curar a sua dor no pescoço o mais importante é corrigir a postura, sentar-se reto, empinar o peito, olhar para o horizonte, largar o celular, dormir com o travesseiro perfeito. Veja como é incômodo, pois a relação entre postura de cabeça projetada para frente e dor no pescoço é bem mais complexa do que disseram anos atrás. A ciência diz que existe certa relação entre postura e dor em pessoas mais velhas, mas em pessoas jovens não foi encontrada nenhuma associação significativa. Até mesmo o uso do celular, que sempre leva a culpa pela dor no pescoço, pela dor nas costas, não é tão culpado quanto pensávamos. Há um estudo que demonstrou que o uso do celular enquanto você estuda pode até melhorar a dor no pescoço. E isso obviamente quebra bastante a narrativa simplista de olhar para o horizonte, ficar bem ereto, e assim a dor no pescoço vai passar. A postura única perfeita não existe, o que existe é a postura mantida por horas, seja qual for, e a falta de força profunda no pescoço. Perceba, se você ficar reto como uma vela por 8 horas sem se mexer, vai doer tanto ou mais do que trabalhar um pouco curvado, mas levantar a cada 40 minutos para caminhar 2 minutos. O problema não é a forma exata da postura, o problema é a imobilidade. A cabeça projetada para frente não é a principal causa da sua dor, é no máximo uma consequência de ter uma musculatura cervical profunda fraca. Trabalhar a força influencia mais na recuperação do que buscar uma postura que nem está claramente definida na literatura. Por isso, na consulta, foco em incentivar bons hábitos, aumentar a movimentação diária e tornar os postos de trabalho mais dinâmicos. E, claro, rotinas de exercícios de força profunda na região do pescoço, que eu vou deixar, obviamente, no final do vídeo
para que você também possa fazer. E misturando essas duas coisas, os resultados são infinitamente superiores do que se simplesmente ficarmos retos o dia todo. O quarto mito tem a ver com o tipo de exercício. O que é necessário para curar o pescoço? Muita gente chega à consulta convencida de que precisa de um tipo específico de fortalecimento super específico para sua patologia e hérnia de disco C5, C6, com exercícios que praticamente ninguém é capaz de prescrever. A realidade é que não existe um tipo de exercício claramente superior aos outros para a dor cervical crônica. E isso foi descoberto por uma meta-análise de 40 ensaios clínicos publicada em uma das melhores revistas de medicina, o que nos livra da ideia de que um único movimento, um único exercício, é o mais eficaz. O controle motor, o fortalecimento muscular tradicional, o yoga e o pilates, até mesmo o tai chi, todos funcionaram de forma semelhante na redução da dor. Inclusive, algumas práticas que relacionam mais mente e corpo, como o Tai Chi e o Yoga, foram ligeiramente superiores às demais, provavelmente porque incorporaram respiração, regulação do estresse e melhora do bem-estar em geral. A conclusão. A conclusão é muito útil. O melhor exercício para o pescoço não é o mais avançado, mas sim o que você faz com regularidade por meses. A constância sempre vence a especificidade. De nada adianta ter o melhor exercício do mundo se você nunca o coloca em prática. E isso me ajuda a tranquilizar os pacientes na consulta porque tira deles a pressão de ter que encontrar o exercício mágico, a rotina perfeita. O segredo que só você sabe, sinto muito, mas não existe. Esse exercício mágico não existe. Quem disser o contrário está te vendendo ilusão. O que existe é a combinação de movimento, força, paciência, constância, e isso realmente não precisa de mais nada de você para ser realizado. E o quinto mito é provavelmente o mais perigoso, e é a crença de que os comprimidos são a forma mais eficaz de aliviar a dor cervical. Essa ideia leva as pessoas a uma escalada de medicamentos, do paracetamol ao anti-inflamatório, depois ao relaxante muscular e, por fim, ao opioide. Mesmo quando o corpo não responde mais, a dor persiste. Então preste atenção nesse dado porque é incrível. O Guia Clínico Alemão, publicado em 2025 sobre dor cervical, descobriu que o exercício, a mudança de hábitos, o controle do estresse e a melhora da qualidade do sono era amplamente superior à maioria dos medicamentos e procedimentos invasivos, como, por exemplo, as infiltrações, procedimentos que são o padrão atualmente. Para tratar a dor, a educação do paciente, explicar de onde vem a dor, explicar coisas como as que estou te contando, aqui neste vídeo também mostrou um efeito moderado e até superior à maioria dos medicamentos, então voltamos ao mesmo ponto. O exercício, o movimento progressivo, bem dosado, adaptado a você, supera qualquer tipo de tratamento passivo. E isso é respaldado pela ciência mais recente. E é verdade que os comprimidos podem ser úteis, mas em um momento específico, com um papel reduzido, muito pontual, para baixar um pico de dor aguda que te impede de se mover ou dormir bem. Entendo isso e não sou contra, mas o problema é quando o comprimido deixa de ser um recurso pontual e vira a principal estratégia. Quando você toma anti-inflamatórios ou relaxantes musculares diariamente por meses, não só você não está resolvendo o problema, como também está criando outros como efeitos sobre o seu sistema digestivo, sobre o sono, ou até mesmo, se você usa opioides, sobre a dependência. O movimento não tem esses efeitos colaterais. E é verdade que dá muito mais trabalho fazer isso do que tomar um comprimido, mas vale a pena investir esse tempo na sua saúde, em trabalhar essas ferramentas que vão te ajudar a sair dessa situação de dor. Terminamos com esses 5 mitos, vamos recapitular rapidamente quais são para que você os leve bem organizados para casa. 1. A sua ressonância cervical não revela na maioria dos casos a causa da sua dor. 2. A cirurgia cervical não é a solução definitiva para a maioria das dores no pescoço. 3. Buscar a postura perfeita não é tão importante, como nos foi vendido ao longo dos anos. 4. Não há exercício mágico nem superior. O melhor é o que você faz com constância e traz boas sensações. E 5. O exercício bem dosado e a educação do paciente superam em eficácia os remédios, de acordo com os estudos mais recentes. Antes de encerrar, preciso te dizer algo. Já que desmontei esses 5 mitos, quero te deixar uma ação concreta. Se você quer começar a se mexer com consciência a partir de hoje, te convido a se inscrever na Semana do Pescoço. Serão 7 dias em que estarei ao vivo, aprofundando todos os temas que abordamos hoje, trabalhando os 3 pilares mais importantes do exercício, com várias variações de força, mobilidade e estabilidade, para que você encontre aquele que melhor se adapte às suas possibilidades e possa construir confiança através da constância
e consiga ter um pescoço totalmente funcional. Para se inscrever, basta clicar no link abaixo no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Acesse o link, informe seu e-mail e estará inscrito. Pare de pensar que precisa de outros para melhorar a dor no pescoço e assuma o controle da sua saúde. Aprenda habilidades para controlar e aliviar sua dor. Ao longo dos dias abordarei pilares essenciais para gerenciar a dor com exercícios. Espero que este vídeo te ajude a abrir um pouco os olhos, que você o tenha recebido de acordo com suas possibilidades e que consiga ter um pescoço saudável. Inscreva-se e compartilhe com quem precisar. Espero te ver no dia 22 de junho ao vivo para o primeiro dia do evento da Semana do Pescoço. Já abordamos vários pilares, múltiplas variantes e estabilidade.